Esqueça os homens que estão caindo. Foi Conroy quem os apanhou na tarde de sexta-feira, num comprido Mercedes, com assentos fofos. O Sr. Aze mandava suas desculpas, explicou Conroy, pois ficaria retido inesperadamente no escritório, mas iria mais tarde à noite. Strange sentou-se no banco da frente, ao lado de Conroy. Leslie, Eleanor, Carolina e Jimmy sentaram-se atrás. Strange ficaram um pouco surpreso quando Eleanor disse que gostaria de ir. Adorava Hampton, principalmente fora da estação, dissera ela, e tinha muitos amigos lá que gostaria de ver. Isso era outra coisa que não sabia sobre Eleanor, pensou Strange ao desligar o telefone, que ela conhecia Hampton e que tinha muitos amigos lá. Ficou imaginando que outras revelações ela ainda me reservava. E da mesma forma que informações, Leslie, Jimmy e Caroline agora tagarelando animadamente no assento traseiro do carro e passariam quando achassem conveniente fazê-lo. A propósito, falou Conroy, há uma perua na garagem que podem usar se quiserem dar uma volta pelas redondezas. Não dirijo, disse Strange, nem minha mulher, mas Eleanor tem carta. Nos 2 últimos anos da faculdade, Eleanor tivera um velho Ford. Voltou-se para a filha. Eleanor ouviu o que o Sr. Conroy disse. Há uma perua na garagem que poderá usar. Isso se aplica a mim também? Perguntou Jimmy. Naturalmente, respondeu Conroy. Eu não sabia que tinha carta, Jimmy, disse Strange. Um amigo me emprestou o carro algumas tardes, dei umas voltas e fiz o exame. Strange sacudiu a cabeça, outra coisa que não lhe fora contado sobre sua família. Conroy perguntou se eles gostariam que ele ligasse o rádio para ouvir um pouco de música, mas Leslie vetou a ideia. Nunca chegamos a um acordo sobre o que queremos ouvir, explicou ela. E não quero que a minha viagem seja estragada por Jimmy, Caroline e Eleanor, e nem a deles por mim. Strange adorou a viagem. O entardecer estava muito agradável e o sol ainda brilhava. Conroy dirigia bem e depois de quem o tráfego tornava-se fraco. E o possante Mercedes devorava tranquilamente o percurso atrás das fileiras de árvores da autoestrada. De certo modo, Strange estava satisfeito por Asen ter ficado retido no escritório. Se estivesse junto, Asen ficaria conversando e Strange preferia viajar em silêncio. Conroy não falava e Strange não queria necessidade de prestar atenção ao tagarelar despreocupado que vinha do banco de trás. Estava satisfeito por todos terem decidido que o fim de semana seria um prazer. Ele aguardava com ansiedade ver o interior da casa de Asa. Pode-se saber muito sobre uma pessoa depois que se vê o modo como vive. Para Strange, Asen era um espécime novo de animal e cada vez ficava mais curioso a respeito do advogado. Por natureza, Strange evitava deduções apressadas sobre as pessoas e ainda não chegara a uma conclusão quanto ao que pensava de Asa. As circunstâncias em que conheceram tinham sido bizarras, e com todo o seu falatório Strange se dava conta enquanto
pensava no assunto. Asen tinha conseguido descobrir um bocado sobre a família de Strand, não contando quase nada sobre ele próprio, exceto que sua família chegara a Nova York em 1706 e que nunca tinha ido a Ohio. O silêncio total a respeito da própria família, por exemplo, estava além dos limites da descrição comum, e com exceção do fato de ter confessado que era um advogado que ia a concertos sinfônicos, restringia-se quase que inteiramente às abstrações impessoais através do WO. Strand ficou sabendo muito a respeito do homem público. O homem particular ainda se mantinha oculto, enquanto esperavam pelo carro que viria acompanhá-los. Eleanor comentara sobre Asen. Esse homem quer alguma coisa? Por que diz isso? Havia perguntado Strand. Um homem desse sempre quer alguma coisa, dissera Eleanor, e ele ficou aborrecido com seu cinismo. De acordo com os preceitos de Strand, não se aceita hospitalidade, especialmente tão prodiga de alguém sobre qual se tenha dúvidas, mesmo se fossem tão vagas como as que a sua filha acaba de levantar. Leslie, que tinha um interesse de propriedade sobre o homem cujos ferimentos havia tratado e que despertara admiração pelo modo estoico como se comportara enquanto sofria, falou bruscamente com Leonor, o que não era do seu costume. Se sente isso, porque não vai para outro lugar qualquer nesse fim de semana? Desculpe-me, havia dito Leonor. Pensei que estávamos na América, liberdade de expressão garantida pela Constituição e tudo mais. Vamos parar com isso, dissera Strand. Hoje é um dia de festa. Jimmy apenas sorria satisfeito, porque pela primeira vez o alvo da censura era Eleanor e não ele. Caroline não prestava atenção ao que se passava, pois se sentara sonhadora, cantarolando baixinho, embalando a raquete no estojo novo, olhando para a paisagem rural e primaveril que passava rapidamente lá fora. Strand pensava na discussão entre a mulher e a filha, e ficou imaginando se haveria alguma verdade no que Leonor dissera. Decidiu afinal que era apenas despeito infundado, nascido do ciúme ou desagrado de Leonor por algum de seus superiores sob cujas ordens se aborrecia no escritório. Superior esse que, certa ou erroneamente, ela identificava com Asen. Quanto a ele, decidiu que aceitaria Asen como parecia ser. Se isso era, até agora, tinha de admitir, um tanto obscuro. Por outro lado, não havia detectado nenhum traço de malícia ou que indicasse vontade de tirar vantagem. Muito ao contrário, de qualquer modo, depois de saber sobre o filho de Asen, Strand sentira pena do homem e simpatizara com ele. Se Asen estivesse usando a família para aliviar sua vida solitária, dificilmente se poderia chamar isso de manipulação. Strand lembrou-se da leve suspeita que sentira quanto às intenções de Asen com relação a Carolina e sorriu. Seria difícil também acreditar que Asen tivesse convidado todos para sua casa se estivesse planejando dar vazão
aos seus instintos sexuais com a jovem de 17 anos da família. Cochilou, embalado pelo movimento uniforme do grande carro, e acordou somente quando o veículo diminuiu a velocidade, entrou numa estrada particular, atravessando um portal de pedra, seguindo por uma longa alameda de altas árvores, em direção ao mar, cujo rugido já se podia ouvir. Conroy parou o carro num pátio de cascalho e buzinou. Chegamos, disse, e todos desceram do carro. Uma casa enorme, revestida exteriormente de ripas brancas, elevava-se em direção ao céu claro, crepuscular. Homem, exclamou Jimmy, assobiando, isto um bocado de arquitetura. Foi construído pelo avô do Sr. Asen, explicou Conroy. Tinham grandes ambições naqueles tempos. O velho destino americano, pensou Strange, de mangas de camisa e mangas de camisa durante 3 gerações. Obviamente não se aplicava aos Asen. O avô podia orgulhar-se do neto. Conroy buzinou outra vez, e em resposta o homem e uma mulher saíram apressados da casa. O senhor e a senhora Catley, apresentou Conroy. Tomam conta da casa, eles cuidam da bagagem, apresentou-os aos criados. O homem estava de calças pretas e paletó de algodão branco engomado. A mulher de uniforme preto e avental branco. Ambos eram de meia idade, pessoas de aparência agradável que davam a impressão de terem trabalhado duro a vida inteira. Vou deixá-los agora, disse Conroy. Tenho de voltar à cidade e apanhar o Sr. Asen no escritório e trazê-lo até aqui. Vai fazer toda essa viagem outra vez? Perguntou Leslie. Não é nada, respondeu Conroy. Estaremos de volta lá pelas 11 horas. Se soubéssemos, podíamos ter esperado até que o Sr. Asen estivesse livre para vir. Leslie, dá a impressão de que somos intrusos. O Sr. Asen não concordaria com isso, falou Conroy. Pediu-me que lhes dissesse que ficasse à vontade e pedissem aos Catleys o que precisassem. O jantar será servido para vocês. Entrou no carro, servidor fiel. Ciclista anônimo, eternamente em serviço mensageiro de Libre Neutra. Homem de muitos talentos, pequenos e úteis. Deu partida no carro, fez uma manobra rápida pelo pátio e as luzes traseiras do Mercedes desapareceram na alameda de árvores. Por aqui, por favor, disse o Sr. Catley, conduzindo a família para a porta da frente da casa, franqueada por 2 imensos lampiões, que se acenderam quando passaram pelo lajeado que rodeava a entrada. Ao entrarem no hall, onde uma ampla escada curva com corrimão de mogno levava ao andar superior, o Sr. Catley perguntou se gostariam de ver seus aposentos ou se preferiam tomar um drink primeiro para se refazerem da viagem. Strange disse que ficaria embaixo por uns instantes, mas agradecendo, recusou o drink e ficou perambulando pela sala de estar, enquanto os Catley conduzia os demais lá para cima. A sala era grande, com lambris de madeira escura, onde havia quadros de Pizarro, Velamengue, Chacal e Duff, assim como algumas pinturas abstratas de pintores que Strange não conhecia.
Em um canto, um piano de cauda fechado. Havia flores por toda parte, em vasos grandes e baixos, sofás e poltronas confortáveis em estilo despretensioso e indefinido, que contrastavam com as cadeiras, mesas e escrivania de madeira, que pareciam ser de autêntico estilo americano primitivo. Havia uma grande lareira apagada, mas pronta para ser acesa a qualquer momento. As janelas e uma porta davam para o mar. Asen podia queixar-se de que tinha muitos dormitórios vazios para seu conforto psíquico, mas suas necessidades materiais eram, com toda certeza, generosamente atendidas, mas pouco havia na casa, ou pelo menos na sala de estar, que falasse de seu proprietário. Com exceção do piano e dos quadros, não havia indicação de interesses específicos dos moradores. Através de uma porta entreaberta, Strange olhou de relance para uma pequena biblioteca. Faria uma investigação sobre os livros em outra hora. Não queria que o senhor ou a senhora Catherine o pegasse espionando. Obviamente, a casa fora construída no início do século e seus assessores e a mobília pareciam ter sido adquiridos, quando necessários, por várias gerações com gostos variados. Strange abriu a porta que dava para o terraço e o rugido do mar invadiu o aposento. Saiu e ficou contemplando a extensão escura do Atlântico ao crepúsculo. O mar estava relativamente calmo, mas longos vagalhões à distância elevaram-se e arrebentavam na praia. Bem embaixo do terraço erguia-se uma névoa fina da superfície da piscina, refletindo as luzes da casa. Strange respirou bem fundo, deleitando-se com o tônico ar salino. Bem afastadas ao longo das dunas, viam-se outras luzes de casas que também davam para o mar, mas não havia vizinhos próximos. Seu avô quisera paz, havia escolhido o lugar com sabedoria. A pouco mais de 160 quilômetros da cidade de Nova York. Havia a sensação de espaço ilimitado, de um clima benigno, cujo silêncio era quebrado apenas pelo ruído do mar e pelos gritos das gaivotas. Ali, pensou Strange, era possível esquecer que os próprios concidadãos estavam em luta de morte na cidade, apilhados de maneira desumana em fédidos vagões do metrô, agredidos pelo barulho do tráfego, forçados a passar seus dias em ocupações insensatas, à beira-mar com o ar perfumado pelo sal e o aroma da grama e das flores. Por uma noite, pelo menos, podiam-se esquecer as guerras que no momento estavam sendo travadas em todo o mundo. Por uma noite, esquecer os homens tombando as cidades em chamas, o choque sangrento das raças, tribos, ambições. Sim, Strange pensou ao entrar na casa outra vez, deixando lá fora o rugido do Atlântico ao fechar a porta. Leslie estava certa, um pouco de ar marinho não lhe faria nenhum mal. O fogo crepitava na lareira e havia velas acesas sobre a mesa. Quando desceram para o jantar, Eleanor vestia calças azuis claras
e um suéter de casmire. E Jimmy tinha tirado a gravata que supôs Strange havia pensado ser apropriado para um fim de semana no campo. Leslie, que raramente usava calças compridas, apesar de ter pernas bonitas, havia posto uma saia longa de algodão estampada e uma blusa sem mangas. Carolina esfregara o rosto no banho e parecia. Strange disse a si mesmo com carinho, uma moeda nova, recém-cunhada para Strange, sentada à cabeceira da mesa. Sua família era um quadro saudável, atraente e modesto, e à luz do fogo, da lareira e das velas, Leslie parecia a bela irmã um pouco mais velha das duas jovens sentadas ao seu lado. Acredite ou não, sussurrou ela quando desceu para o jantar. Há um desenho de Renoir em nosso quarto. Nu, imagine só, num dormitório. Foi uma esplêndida refeição de mariscos e um delicioso peixe servido pelo Sr. Catley. Ele serviu vinho branco francês e todos beberam um pouco, até Caroline, que disse, explicando a sua estreia: bem, esta é a primeira vez que janto diante de uma lareira, não é excitante? Jimmy ergueu o copo fazendo um brinde. Aos ricos, disse ele. Caroline ria de modo cortês, pensou Strange, bebendo vinho e dando uma olhada de soslaio para o Sr. Catley, para saber como o homem reagia diante desse tributo ao patrão. Mas o Sr. Catley estava enrolando uma toalha ao redor de uma segunda garrafa de vinho, e parecia não notar o que era dito na mesa. Mas não querendo arriscar, Strange ergueu o copo e disse: a generosa hospitalidade de nosso anfitrião ausente. Pela piscadela de Jimmy lhe lançou, Strange percebeu que o rapaz havia entendido o que o pai estava fazendo. Teria de falar com Jimmy mais tarde e lembrá-lo para ter cuidado com suas maneiras durante o fim de semana. Depois do jantar, o Sr. Catley aproximou-se com uma caixa de charutos. Strange ia sacudir a cabeça, mas acabou esticando o braço e apanhou um da caixa. Enquanto ele usava o cortador que o Sr. Catley lhe oferecia para retirar a ponta do charuto, Leslie olhou indecisa e disse: tem certeza de que quer? Se Caroline, com essa idade, decidiu que esta era a noite para o seu primeiro copo de vinho, disse Strange, acho que seu pai tem idade suficiente para experimentar seu primeiro charuto. Tirou rapidamente uma baforada quando o Sr. Catley estendeu o isqueiro. O fumo tinha um sabor surpreendente bom. Sr. Catley, disse Jimmy. Acho que vou querer também. Jimmy, disse Leslie. Gostei do aspecto de papai, retrucou Jimmy. Talvez melhore o seu aspecto também. Apanhou um charuto da caixa. Examinou-o aprovadoramente. Havanas, entrando no país secretamente, sob as armas dos gringos especialistas, estou dando a minha contribuição para a Revolução Mundial. Definitivamente, pensou Strange quando Jimmy acendeu o charuto e prendeu-o alegremente entre os dentes. Definitivamente, precisava ter uma conversinha com ele sobre o que era ou não permitido dizer naquela casa. Ficou satisfeito ao ver que depois
das primeiras baforadas, Jimmy gesticulava com o charuto entre os dentes. Entre os dedos, e só a fumaça para mantê-lo aceso. Estava quase pelo meio, quando o rapaz o apagou no cinzeiro. E Jimmy e Leonor despediram-se e saíram na perua para Bridgehampton, onde, segundo Eleonor, havia um bar aconchegante com um bocado de gente agradável e o dono tocava um bom jazz ao piano todas as noites. Caroline alegou que queria ver televisão e acomodou-se em frente ao aparelho, na pequena biblioteca. Strand e Leslie resolveram dar um passeio pela praia, agasalhados contra o frio da noite, e de mãos dadas caminharam na areia dura deixada pela maré baixa, sentindo em seus rostos de vez em quando os respingos de água salgada que vinham das ondas espumejantes na praia. A lua estava acendendo um céu limpo. Havia um vento vivo no ar e distinguiam-se no horizonte as luzes de um navio ainda para o leste. Navio indo para o leste. Leslie apertou a mão do marido. Absolutamente perfeito, murmurou. Strand ocupava uma poltrona da sala de estar, diante do fogo, agora reduzido. A casa estava silenciosa e ele se encontrava sozinho. Leslie preparava-se para deitar-se no andar de cima e ela gostava de ficar só para o ritual dos cremes no rosto e da escova nos cabelos. Eleanor e Jimmy ainda não tinham voltado e os Catleys fazia muito tempo que se haviam retirado para o seu quarto, nos fundos da casa. Strand suspirou desatisfeito enquanto observava a dança das formas do fogo. Então ouviu um carro aproximar-se da casa e parar. Um momento depois, Asen e Conroy entravam na sala de estar. Strand se levantou para cumprimentar seu anfitrião. Boa noite. Começou ele, depois parou. Havia algo de errado com Asen. Sob o chapéu escuro de feltro, olhava fixamente para a frente, parecendo nada ver, e caminhava lenta e rigidamente, com grande cuidado, como se fosse perder o equilíbrio se andasse mais rápido. Ao seu lado, Conroy parecia abatido, com as mãos estendidas, prontas para amparar o patrão, e ele ameaçava cair. Quando Asen chegou mais perto, não dando a impressão de ter visto Strand parado de pé à sua frente, fez-se sentir um forte cheiro de uísque. Estava muito bêbado. Conroy fez uma pequena careta de desculpas quando Asen, ainda de chapéu, caiu pesadamente numa poltrona. Conroy disse Asen, vagarosa e deliberadamente: quero uísque e traga a garrafa de soda. Eu mesmo me sirvo de soda. Não quero que você afogue meu uísque como costumo fazer. Sim, senhor, respondeu Conroy e dirigiu-se ao aparador que servia de bar. Conroy é um excelente secretário, disse Asen, ainda sem olhar para Strand. Um excelente chofer, mas indigno de confiança quando se trata de preparar um drink. Strand, disse ele, sem voltar a cabeça. Você é um felizardo. Não precisa lidar com ladrões. Eu, ao contrário, lido
quase exclusivamente com ladrões, semana após semana, semana após semana. Não é o amor quem faz o mundo girar, estrange, como dizem, é a cobiça nua, criminosa, dominadora, digo-lhe estrange. Se as leis da terra fossem sempre aplicadas, 3/4 dos nossos mais respeitáveis cidadãos estariam nas prisões. Pelo amor de Deus, Conroy, vou ter de esperar a noite inteira pelo meu maldito drink. Já estou indo, senhor Conroy, garçom. Conroy, garçom, entre outras coisas, aproximou-se apressado com o copo e a pequena garrafa de soda. Sem erguer os olhos, Asen estendeu a mão e Conroy entregou-lhe o copo. Agora põe a soda, disse Asen. Devagar, devagar, basta. Conroy, distribuidor de dose, mal colocará um pouquinho de soda no uísque. Conroy não bebe e não aprova quem bebe. Asen ergueu os olhos para o secretário. Estou sendo exato, senhor. Mais ou menos, senhor, disse Conroy, curvando-se ligeiramente. Mais ou menos. Aze assentiu solenemente com a cabeça. Conroy é o homem do mais ou menos, um abstêmio. Faz a oração dos mortos para os que bebem, um tipo de anal. Cuidado com os abstêmios, Strange, terão vingança total. Deu uma risada rouca e depois com muito cuidado, muito rígido, como um automato, levou o copo aos lábios e bebeu. Por este alívio, disse ele, muito obrigado. Deu uma risada rouca outra vez. Strange, viajo no país do desespero. Acredite em Deus. Acredito, Conroy, disse Asen. Que diabo vá dormir. Pensei que o senhor talvez pudesse precisar de mim, Conroy. Pálido de fadiga, mas sempre prestativo, acrescentou nervosamente: Não estou cansado de verdade. Eu estou cansado, falou Asa. Você me cansa. Saia daqui. Posso ir deitar-me por minha conta. Não precisa de que você dê assistência aos meus sonhos. Saia daqui, homem. Desapareça. Sim, senhor. Boa noite. Senhor, boa noite, senhor Strange. Saiu pela porta da frente, cão de guarda do poder, constrangido diante da rejeição. Há um quarto para ele em cima da garagem, disse Allen. Conroy não gosta da ideia de saber que ele dorme na mesma casa que eu. Compreensível, não é, Strange? Bem, murmurou Strange, perplexo. Não o conheço, e compreensível, eu lhe perguntei se acredita em Deus. Perguntou. E o que me respondeu? Respondi que acredito. Você está deslocado no mundo atual, Strange. Acredita nos 10 mandamentos? Eu diria que sim, respondeu Strange, sentindo-se um idiota com esse catecismo de bêbado no meio da noite. Uma reunião com os meus companheiros e suas crenças se modificarão. Honrarás pai e mãe. É tarde, Strange. Gosto de ficar aqui sentado, sozinho, tomar meu último drink nestas derradeiras horas da noite e refletir. Falei sobre minha admiração pelo Sr. Buster Keaton durante nosso passeio, não falei?
Sim, falou. O que mais agora? Pensou Strange, lamentando não ter subido com Leslie antes de Asen chegar. Ele sabe que a coisa toda é uma piada cósmica. Nossos planos falham. Nossas realizações são arrisórias. Tropeçamos a cada passo. Estamos fadados a escorregar em todas as cascas de bananas. Ele aceita tudo isso estoicamente, em silêncio, em silenciosa dignidade, ao som do riso divino. Uma lição para todos nós. Asen riu estridentemente, produzindo o som de um grito de dor. Repetiu ele. Tenho certeza de que preferiria juntar-se à sua encantadora esposa lá em cima, nos sagrados laços do matrimônio, por assim dizer, a ficar aqui constrangido com minhas reflexões sobre religião. Estou perfeitamente bem, senhor. Pela primeira vez voltou a cabeça e olhou para Strange. A impressão do seu rosto era de desolação, a despeito de alguma evidência em contrário. Não sou um homem dado à bebida. Não farás imagem para serem cultuadas como ídolos. Estou rodeado de ídolos. Lamento nossos tempos, Strange. E durma bem. Boa noite, senhor. Strange hesitou, estava perturbado, sob a calma ebria mais magistral de seu anfitrião, naquelas horas alcoólicas da noite. Que tumulto se escondia, que apelo por ajuda, sacudiu a cabeça. Era melhor não se envolver com o ar marinho ou sem ele. Boa noite, disse Strange, e saiu da sala sentindo-se profundamente deslocado. Ao subir as escadas, sabia que nada iria dizer a Leslie sobre Asen. Se fosse descrever a cena, ela desceria apressada e tentaria chamar Asen à razão, colocá-lo na cama. E Strange sabia que não iria adiantar, não iria adiantar em absoluto. Quando se deitou, ela esticou a mão para o marido, sonolenta e afetuosa. Estou exausto, murmurou ele. Era a primeira vez que não atendia ao apelo dela. Há sempre uma primeira vez, pensou ao tentar dormir. Quando Strange desceu na manhã seguinte, viu Asen sentado à mesa do café, lendo o Times. Estava vestido com roupas de tênis e um suéter, pois a manhã estava fria. A cicatriz da cabeça ainda estava vermelha e feia, mas Strange podia ver que o ferimento se fechara, encaminhando-se satisfatoriamente para a cura. A face de Asen ainda estava manchada, mas a pele, entretanto, apresentava um rosado saudável. Quando seu anfitrião se levantou para cumprimentá-lo com um aperto de mão, Strange viu que os olhos dele estavam claros e a mão firme. Apesar da noite anterior, pensou Strange. Espero que tenha dormido bem, disse Asen, o tom de voz calmo e cortês. Kathleen trouxe outro exemplar do jornal para o senhor. Apontou para o aparador, onde se achava outro jornal novinho. Não gosto do meu jornal todo embaralhado. E imagino que a maioria dos pais é um pouco parecido comigo. A maioria do país é um pouco parecido comigo nesse ponto. Devo admitir que também sou, concordou Strange, ao se sentar em frente a Asen. Se Asen preferiria ignorar os acontecimentos da noite anterior, fingir que nada tinha acontecido, sem revelar nenhum desgosto, certamente Strange não iria trazê-los a bailar. Eu o levei mais tarde. Eu
Eu o lerei mais tarde, mas, por favor, não interrompa a sua leitura por minha causa. Já li o bastante por agora, dizia Asen, dobrando o jornal e colocando-o de lado. As misérias de sempre. O jantar foi bom. Perfeito, Asen assentiu com a cabeça. Os Kettles são excelentes. O que gostaria para o café? Perguntou ele, ao ver o Sr. Kettle vindo da cozinha. Suco, bacon, ovos. Está ótimo. Em casa não permitia que Leslie se levantasse para lhe preparar o café, contentando-se com uma xícara de café e um pãozinho. Ao meio-dia estava sempre faminto. Ouviu o que o Sr. Strange deseja? Perguntou Asen a Kathleen. Ouviu o que o Sr. Strange deseja? Perguntou Asen a Kathleen. Ouvi, sim, senhor, respondeu Kathleen. A propósito, continuou Asen, diga a Rony que se ele quiser jogar beisebol agora de manhã, estarei pronto depois da minha partida de tênis. Estou certo de que ele estará esperando pelo senhor, respondeu Kathleen e voltou para a cozinha. Rony é neto deles, disse Asen. Tem 11 anos, é arremessador no seu time. Na liga infantil, eu lhe dou o alvo para tirar. Serviu-se de uma xícara de café. Lamento muitíssimo por tê-los deixado sozinhos a noite passada, mas não houve jeito de escapar. Conroy dorme o sono dos justos. Tirei um bom cochilo no carro, enquanto ele dirigia. Ouvi quando seus filhos chegaram às 2 horas da manhã. Espero que não o tenham perturbado. Em absoluto, ouvi por acaso a perua chegar. Foram tão silenciosos quanto possível. Foram a um bar em Bridges and Piton, que Eleanor conhece. É assombroso como os jovens podem ficar em bares cheios de fumaça e pouca luz durante horas indetermináveis, principalmente quando, segundo Kathleen, quase não bebem. Enquanto Kathleen vinha com um copo de suco de laranja e um bule de café fresco, Strange ficou imaginando o que mais o homem havia incluído em seu relatório sobre a família. Espero que Caroline não tenha ido com eles nessa excursão noturna, continuou Asen. Ela não foi, ficou vendo um pouco de televisão e depois foi para a cama. Ótimo, exclamou Asen. Providenciei para que alguns jovens viessem jogar tênis esta manhã. Jogam muito bem, e ela terá de dar o melhor de si para competir com eles. Vejo que pretende jogar também. Asen deu de ombros. Talvez jogue um pouco ou jogue um ou dois sets. São jovens educados que respeitarão minha idade. Tentarão manter a bola a uma distância tal que nem precisarei correr. Quando a devolverem para mim, bebeu um gole de café. Que tal os arranjos? Arranjos? Strange perguntou, intrigado. Quero dizer, estão confortavelmente instalados e tudo o mais. Os colchões são macios. Há algum vazamento nos banheiros ou algum encanamento com barulho irritante? Muito mais do que confortavelmente instalados, respondeu Strange. Talvez, pensou ele, Asen tenha esquecido mesmo o que passou a noite. Se assim for, tanto melhor. Principescamente, é uma casa maravilhosa. Asen, distraído, assentiu com a cabeça. É uma bela casa, feita para hordas e, claro, a família de nossos pais. Frequentemente fico tentado a vendê-la, exceto numa manhã ensolarada como esta.
fez um gesto na direção das janelas inundadas de sol para a cintilação do mar. Se quiser nadar mais tarde, a piscina está aquecida. Não, obrigado, disse Strange. Suas pernas eram muito finas e ele não gostava de ser visto com calção de banho. Vou ficar perambulando por aí, como desejar. Aqui não há regras. O que ele quer dizer, pensou Strange, é que as regras estão enraizadas, que ninguém as percebe mais. Kathleen trouxe ovos com bacon e torradas. Senhor, disse para Aze, telefone para o senhor. Já temia que isso acontecesse, comentou Aze. Transfira para a biblioteca, por favor. Levantou-se. Desculpe-me, disse para Strange. Desconfio que será um longo telefonema. Fique à vontade. Saiu da sala de jantar. Strange notou que suas pernas eram longas e musculosas, podendo ser comparadas com as de um rapaz. Todo aquele exercício de bicicleta. Sacudiu a cabeça admirado com a constituição física e mental do homem. Estava satisfeito por Conroy não se achar a mesmo. Pressentia uma situação delicada quando se encontrassem de novo. Bem, decidiu, não vou deixar que isso estrague meu dia. Contente, comeu os ovos com bacon, espalhou geleia sobre a torrada e bebeu 3 xícaras de café, enquanto lia o Times. Aze não voltou à mesa, e quando terminou, Strange dirigiu-se ao terraço. Estirou-se numa espreguiçadeira e fechou os olhos, o rosto voltado para o sol. A quadra de tênis situava-se no fundo do jardim, atrás da casa, protegida contra o vento por altas cercas, bem firmes. Caroline, Aze e mais 2 rapazes estavam começando a jogar quando Strange se aproximou da quadra. Tinha subido para ver se Leslie queria assistir o jogo com ele, mas ela ainda estava na cama, tomando o café que a senhorita Kathleen lhe levara. Disse a Strange que aquela era uma manhã de sábado em sua vida, em que não ia fazer absolutamente nada, se esta bem-aventurança se tornar aborrecida. Dissera, talvez vista alguma coisa e vá até a quadra, mas não espere por mim. Sinto que vou ficar aqui deleitando-me até a hora do almoço. Não falará nada sobre a sua excepcional recusa da noite anterior. Strange instalou-se numa cadeira de lona à sombra do pequeno pavilhão ao lado da quadra. O dia estava quente e podia ver que Aze já transpirava e que seu chapéu branco estava molhado na altura da aba. O álcool estava subindo à tona, pensou Strange. Pelo menos demonstra que ele é humano. Aze formava dupla com Caroline e pareciam, aos olhos inexperientes de Strange, tão bons quanto os 2 rapazes, que tudo indicava tinham um instrutor desde a infância. Aze praticava um jogo frio e preciso e rebatia duro a bola, tanto quanto os outros. Não corria muito, mas sempre conseguia ficar no lugar certo e acertar as bolas. Parecia Strange tanto quanto Caroline, que pulava e saltava um bocado, dando saltos acrobáticos vistosos diante da rede. Obviamente estava se divertindo e sorria presunçosamente. Strange pensou quando conseguia um ace ou devolvia uma bola alta. Os rapazes tinham começado com alguma condescendência, rebatendo as bolas a meia velocidade.
vão tentando os cantos, mas depois que Carolina e Asen ganharam os 2 primeiros games, começaram a bater a bola e lançá-la rapidamente ao longo das linhas laterais, não demonstrando nenhuma consideração, quer pela idade ou sexo de seus oponentes. O set foi de 7-5 e ganho pelos rapazes. Já àquela altura, outros tenistas, mais 2 rapazes e uma jovem troncuda, tinham chegado e apresentavam-se a Strand numa torrente de nomes que ele não podia lembrar. Não era do tipo de nomes que Strand lia na lista de chamada. No colégio, sentaram-se junto de Strand à sombra do pavilhão para assistir ao final da partida, gritando imparcialmente "bom jogo" ou "viva" depois de um determinado ponto duramente disputado. "Basta para mim, senhoras e senhores", declarou Asen, ao devolver na rede a bola que decidia o set. "Muito obrigado, Carolina. Desculpe-me por afundar o time. Perdi algumas bolas também", disse Carolina com delicadeza. Aceitava a derrota com a mesma alegria com que ganhava, percebeu Strand, aprovadoramente. Sem ser um competidor, não gostava de pessoas que ficavam mal-humoradas quando pediam Asen, é claro. Apesar das desculpas, estava sereno como sempre. Suas vitórias e suas derrotas Strand podia ver. Ocorria em outros campos. "Eu é que devia estar pedindo desculpas", disse Carolina para Asen, enquanto se dirigia ao pavilhão. "Não quer jogar outro set? Adoraria sentar-me perto de meu pai e contar-lhe meus problemas secretos." Não", respondeu Asen. "Meus velhos ossos já foram castigados por hoje. É a vez da geração mais jovem." Aproximou-se do pavilhão, tirando o chapéu e passando uma toalha na testa. Estava um pouco mais vermelho do que o normal, mas não respirava com dificuldade. E se seus ossos se sentiam velhos, isso não ficou demonstrado pela forma como deixou a quadra. Havia uma grande jarra de chá gelado na geladeira no fundo do pavilhão, e Asen serviu Caroline e os 2 rapazes com quem jogara, enquanto os recém-chegados faziam aquecimento na quadra. "Oi", disse um dos oponentes de Caroline, o mais alto e o que jogava melhor dos 2, cujo nome era Brad ou Chad. "Você joga muito bem, menina. Podíamos fazer duplas mistas. Vai passar todo o verão aqui?" "Não", respondeu Carolina. "Que pena. Você seria uma atração na temporada." Era um rapaz bonito que Strand descrevia como um tipo padrão de americano loiro, com maneiras desenvoltas, autoconfiante. "Talvez", pensou Strand, "quando eu era jovem devesse ter levado mais a sério o tênis." Carolina disse a Asen, colocando o copo de chá gelado sobre a mesa. "Pode vir, você sabe, quando quiser." Talvez gostasse de participar de algumas competições locais. Carolina olhou rapidamente para o pai. "Adoraria", respondeu ela, "se tiver tempo." Strand nada disse. Depois da cena com Asen na noite anterior, não tinha certeza se gostaria de ver Carolina tornar-se assídua hóspede de casa. "Ora, vamos, Carolina", insistiu o jovem alto cujo nome era Brad ou Chad. "Vamos formar uma dupla e derrotá-los." Quando saíram para a quadra juntos para jogar com os novos rapazes e a jovem troncuda, Asen falou:
Vou tomar um banho agora. Ver os meninos jogar me deprime. Vou junto, disse Strange. Vou ver o que o resto da família está fazendo. Acenou para Caroline, que passava a mão pelos cabelos, levando-os para trás, preparando-se para receber o saque. Esperou que Asen vestisse o suéter e colocasse o chapéu branco, e depois começou a se dirigir para casa ao lado dele. Gostei mais desse jogo do que de qualquer outro que tenha jogado nesses últimos meses, comentou Asen, graças à sua adorável filha. Acho que o senhor jogou muito bem, disse Strange. Defendi minha posição, só isso. No dia em que não puder mais, farei doação da minha raquete à Smithsonian Institution quadro 5 anos. 4, 5 anos. Sua voz foi extinguindo aos poucos, a idade se tornando patente em seu tom. Estava ainda transpirando e secou o rosto com a toalha. Aqueles rapazes, continuou, são um pouco velhos demais para sua filha. Nesta época, os rapazes da idade dela estudam em colégios ou universidades fora, e não posso convidá-los para o fim de semana. Aquele com quem ela está jogando tem 24 anos. Trabalha na firma do pai, na Hall Street. Parece que tira todo o tempo de folga que deseja. Sabe que faz sucesso com as damas. Asen olhou significativamente para Strange, solteiras e tudo mais. Pareceu-me bastante distinto. Asen sorriu. Eu não quis dizer que ele anda por aí violentando crianças. Apenas pensei que seria bom informar Carolina de que ele é bem mais velho do que ela. Se não se importa que eu diga, ela parece ter levado uma vida rodeada de muita proteção até agora. Nada parecido em absoluto com a vida das jovens que eu vejo em festa por aqui no verão. Sabe como é? Crianças ricas de lares desfeitos, com pais que se dão a bebida e a promiscuidade. Bem, a mãe dela é muito cuidadosa, replicou Strange, aborrecido com o aviso implícito. Afinal, a Caroline é a caçula da família e tudo mais. Depois sentiu que tinha dado a impressão de estar censurando Leslie e acrescentou mais do que depressa. Estou certo de que Carolina sabe como cuidar de si mesma. Seria uma pena se não soubesse, prosseguiu Asen com gravidade. Ela possui a qualidade da inocência. É uma coisa muito rara e não se deve pô-la em risco. Quanto ao tênis, Asen deu de ombros. Ela tem uma noção surpreendente, acurada do quanto vale. Não é tão boa, disse Strange. Ela me disse que me falou a respeito. Asen sorriu. Para alguém tão jovem dizer algo assim é raro. Também ela já me disse alguma coisa sobre o que deseja fazer depois que terminar os estudos. Não exatamente. Creio que é igual à maioria das jovens da sua idade, que não tem nenhum talento especial. Estão esperando para ver o que acontece. Ela não lhe disse que deseja ir para a faculdade de agronomia no oeste? Agronomia, repetiu Strange, incrédulo. Por que, em nome de Deus, ela haveria de esconder dele uma coisa dessas? É a primeira vez que eu ouço falar nisso. Por quê? Ela lhe disse alguma coisa? Asen sacudiu a cabeça. Apenas comentou que queria ir para algum lugar onde a vida fosse mais simples, onde não estivesse rodeada de concreto.
É verdade que o sítio colégio não está rodeado de pradarias, concordou Strand, mas é uma faculdade muito boa, barata e Caroline poderia morar conosco. Resolveu que falaria com a filha quando estivessem sozinhos. O dinheiro talvez não representa tanto problema, retrucou Asa. Sempre há a possibilidade de uma bolsa. Não, com as notas que ela tem, Eleanor conseguiu uma, mas Caroline não é estudiosa, mesmo sendo eu quem o diga. Ela me disse mais uma coisa que pode ser útil hoje. Estão dando cada vez mais bolsas de atletismo para mulheres. O seu tênis pode ser muito bom para o Central Park, mas ela mesma sabe que não chegará a lugar algum com ele. Não com o tênis, disse Adam, concordo, mas notei que sua agilidade corre extraordinariamente rápido. Perguntei se alguma vez participou de corridas. Ela disse que ganhou os 100 metros rasos no colégio, numa competição no mês passado. É verdade, concordou Strand, eu me lembro, mas numa competição de um pequeno colégio particular. Perguntei-lhe se a corrida fora cronometrada e ela me disse que fez os 100 metros em 10,4. Para uma menina que não tem feito treinos e não tem recebido orientação de um treinador, foi um resultado muito expressivo. Com um bom preparo, poderá chegar à marca olímpica. É uma pena que o colégio dela não tenha um programa intercolegial, pois, do contrário, uma porção de bons colégios estaria à sua procura. Conheço relações públicas de uma instituição chamada Truscott College, no Arizona, que fica suficientemente a oeste para qualquer um. E acredito que se mencionasse que vi uma boa candidata para sua equipe, meu amigo poderia conseguir que o departamento de esportes ficasse interessado. E essa instituição tem um grande departamento de agronomia. Comentou alguma coisa com Caroline a esse respeito? Perguntou Strand, preocupado, sentindo enormes e novas complicações familiares surgirem à sua frente. Não, respondeu Asa. Achei que seria mais aconselhável falar com o senhor e a mãe dela antes de despertar qualquer esperança. Obrigado, disse Strand secamente, aborrecido e de má vontade, pois sua filha tinha concedido informações sobre ela a um quase estranho, informações que mantinha ocultas dos propósitos dos próprios pais. Em casa, quando tinham visitas, respondia as perguntas com monossílabas e aproveitava a primeira oportunidade para ir para o quarto ou ter uma conversinha com ela, com aquela menina. De qualquer forma, achei que o senhor e sua mulher deveriam pelo menos saber quais são as possibilidades. Vivemos em tempos estranhos, disse Strand, sorrindo, em que uma jovem pode correndo conseguir estudar. Talvez eu venha a comprar um cronômetro e a marcar o tempo dos meus alunos, em vez de aborrecê-los com... Se chegarem a uma conclusão de que vocês e Carolina desejam estudar a situação, sentirei prazer em telefonar para o meu amigo na instituição. É muita bondade sua oferecer-se, mas estou certo de que tem problemas demais para preocupar-se sobre como minha filha pode aprender a ser uma boa fazendeira a 5.000 quilômetros de casa. Pelo que entendi, ela não pretende ser fazendeira. Disse que gostaria de estudar veterinária mais tarde, e isso seria um bom começo.
Veterinária Strange não conseguiu esconder seu desapontamento e lembrou-se da conversa com Judith Quinlan, na qual ela havia dito, brincando, que se desistisse de lecionar, iria ser veterinária. Seria alguma nova aberração feminina penetrando de repente no coração da cidade? Veterinária repetiu, porque nunca tivemos um gato ou um cachorro em casa. Ela lhe disse o que a levou a ter uma ideia dessas. Perguntei-lhe e ela pareceu encabulada, embaraçada, talvez, em responder. Apenas murmurou qualquer coisa sobre razões pessoais. Portanto, não insisti. O que o senhor pensa da ideia? Indagou Strange, quase agressivo. Asen deu de ombros enquanto caminhavam. Creio que atualmente é moda permitir os jovens escolher a própria carreira. É um plano tão bom quanto qualquer outro, acho. Sinto, talvez seja uma ilusão, que eu seria um homem mais feliz hoje se meu pai não tivesse ditado o que eu devia fazer com a minha vida. Quem sabe? Voltou a cabeça, olhou para Strange com atenção e curiosidade. Entretanto, os olhos, suponhamos, tudo mais permanecente o mesmo, que quando tinha a idade de sua filha pudesse ter escolhido. Se teria feito como fez. Bem, respondeu Strange embaraçado. Não, meu sonho era ser historiador e não uma pessoa encarregada de suprir crianças rebeldes com alguns fatos já batidos sobre o passado. Se eu pudesse ter ido para Harvard ou Oxford, passando alguns anos ociosos na Europa entre arquivos e bibliotecas, riu com pesar, mas precisava ganhar a vida. Era tudo o que podia fazer. Encontrar bastante serviço extra para me manter durante o tempo suficiente para conseguir o meu diploma no City College. Talvez se eu tivesse sido mais forte, bem, não fui mais forte. Velhas ambições, foi a sua vez de dar de ombros. Há anos que não tenho pensado nelas. Supondo que, insistiu Asen, de alguma forma tivesse ido para Harvard, tivesse passado anos na Europa, tivesse sido capaz de se tornar o homem que esperava ser, visto seu nome reverenciado nas prateleiras das bibliotecas, não teria ficado bem. Procurou a palavra adequada, mais satisfeito, digamos, do que está agora. Talvez sim, declarou Strange. Talvez não, nunca saberemos. Quer que telefone para o homem do Truscott College. Asen Strange reconhecia possuía o talento de encurralar as testemunhas até obter uma resposta definitiva. Strange ficou calado por um momento, pensando em como ficaria o apartamento com Carolina ausente durante meses, enquanto estivesse na faculdade, e depois definitivamente ele e Leslie teria de enfrentar os problemas dos quartos vazios também. Não posso dar-lhe uma resposta agora. Terei de conversar sobre isso com minha mulher. Não pense que estou sendo ingrato ou que dê pouca atenção a seu interesse. Mas gratidão não tem nada a ver com isso, disse Asen, energético. Lembre-se de que tenho muitas razões para ser grato. Há lógico em acreditar que eu não estaria aqui conversando com o senhor hoje, ou em qualquer outro lugar, para dizer a verdade, se não fosse pela intervenção de Caroline no parque.
Ela nem mesmo sabia o que estava fazendo, disse Strange. Pergunte a ela, foi apenas um ato reflexo da parte dela, mais admirável ainda por isso. Não há grande urgência. Fale com sua esposa e com a menina e informe-me sobre o que decidirem. O almoço é a 1 hora. Convidei alguns amigos, entre os quais 2 homens com quem possivelmente estará interessado em conversar. Um professor de História da Faculdade de Southampton e um professor de inglês. O perfeito anfitrião, pensou Strange. Se o hóspede fosse um piloto de provas, Asen provavelmente teria descoberto 2 outros pilotos de provas para compararem seus acidentes durante o almoço. Ao se aproximarem da casa, Strange viu um menino alto, magro, parado na entrada de automóveis, segurando uma luva de arremessador e uma de apanhador de bolas. Eis a outra metade da bateria, disse Asen. Importa-se de servir de árbitro. Farei o melhor que puder, respondeu Strange. Bom dia, Rony, disse Asen. Este é o Sr. Strange. Ele vai enunciar as bolas e as rebatidas. Bom dia, senhor. Rony entregou a Asen a luva de apanhador. Asen calçou a luva enquanto atravessava a entrada de carros, em direção ao gramado que a ladeava. Colocou a toalha no chão para servir de base ao batedor. E Rony, com a expressão muito séria, mediu passo a passo a distância do arremesso. Asen agachou-se atrás da toalha, curvando-se facilmente, e Strange ocupou sua posição atrás dele, tentando não sorrir. Você tem 5 lances de aquecimento, falou Asen para o menino, e depois é jogar a bola. Os sinais de sempre, Rony. 1 dedo para a bola rápida, 2 para a curva, 3 para a alta. Sim, senhor, respondeu Rony. Sua preparação era elaborada, com uma sugestão de pequenos movimentos rápidos e uma volta final do corpo, de forma que suas costas ficassem voltadas para a base antes que se virasse e lançasse a bola. Strange identificou esse estilo com os dos Yankees, que vira pela televisão. Obviamente, o menino ficara impressionado com Luiz Tiante, o velho arremessador cubano que possuía os mais espetaculares gestos de lançamento do beisebol. Mais uma vez teve de ocultar um sorriso. A bola aproximou-se da toalha lentamente. Strange desconfiou que o menino pretendia fazer uma curva. Depois do 5º arremesso, Strange gritou: arremessar para cima. Ai, meu Deus, garoto, gritou Asen. Jogue além deles. Rony curvou-se para olhar com atenção o sinal, bem ao estilo Tiante. Ergueu a perna esquerda e lançou a bola. Bola 1. Strange apregou, entrando no espírito do jogo que se desenrolava entre Asen e o menino. Asen olhou por cima do ombro carrancudo. O que é que há, juiz? Está cego? Jogue a bola, disse Strange em voz alta. Asen deu uma ampla piscada e voltou-se para enfrentar o arremessador. 15 minutos depois, Asen ergueu-se e dirigiu-se a Rony, dizendo, enquanto lhe apertava a mão: ótimo jogo, Rony. Daqui a 10 anos você estará pronto para os grandes times. Entregou
as luvas para o menino que, pela primeira vez, sorria e, juntamente com o estranho, dirigiu-se para casa. Foi ótimo o que fez, declarou Strange. Ele é um bom menino, disse Allen, de modo carinhoso, mas nunca será um jogador de beisebol. É cerca de meio segundo demasiado lento e nunca chegará lá. No dia em que compreender será duro para ele. Eu adorava jogar e quando fiquei sabendo, por intuição, que nunca conseguiria acertar a bola na curva, só pude chorar. Por isso voltei-me para o hóquei. Para esse, para esse eu servia. Sorriu desagradavelmente. Brutalidade e esperteza. Obrigado por ter servido de árbitro. Até a hora do almoço. Estou pronto para o banho. Agora ficaria surpreso se soubesse o que é ficar ajoelhado daquele jeito durante 10 minutos. Dirigiu-se para as suas alas da casa. Strange não subiu para o quarto onde sua esposa achava. Ele devia ainda estar deleitando-se com o conforto de não fazer nada numa manhã de sábado. No momento, não se sentia preparado para falar com Leslie. Portanto, foi à piscina onde encontrou Eleanor e Jimmy tomando banho de sol. Usando biquíni, Eleanor achava-se deitada numa esteira de barriga para baixo, enquanto Jimmy, agachado ao seu lado, passava bronzeador em suas costas. Ela havia abaixado as alças do sutiã para não ficar com marcas brancas ao se bronzear, e sua posição com os seios quase à mostra era, pelo menos para Strange, positivamente erótica. Seu corpo, com a cintura delgada, quadris arredondados e pele acetinada, fazia-o recordar de modo perturbador o corpo da mãe. E depois do primeiro olhar, ao sentar-se na beira de uma cadeira de praia, Strange manteve-se olhando para o mar. Eleanor e Jimmy divertiam-se com o jogo da palavra. Um deles dava uma letra e o outro ia acrescentando outras com o objetivo de forçar o oponente a fornecer letras para formar uma palavra e com isso perder um ponto. E disse Leonor: Oi, papai. Como está se saindo a senhorita Imbleton, 1984? Fazendo os rapazes correrem, respondeu Strange, desejando que ela suspendesse as alças do sutiã. Vê, disse Jimmy. Óbvio, Jimmy. Falou Eleanor, depois para Strange. Devemos dar ao velho terror do Central Park um voto unânime de agradecimento por todo este esplendor que nos proporcionou. E Jimmy, ainda não vi nosso genial anfitrião. O que ele está planejando para nosso entretenimento. Almoço, disse Strange. Sinto muito. Quanto a isso, você pedirá desculpa por mim. Fui convidada para almoçar fora. Um homem que conheci por acaso no Buddy's Bar virá apanhar-me para almoçar com um grupo de literatos. Ele escreve poesias para pequenas revistas. Não me olhe tão consternado, papai. Ela riu. A poesia é muito pobre, mas ele tem um emprego estável. E Jimmy? Conheceu por acaso? Gracejou Jimmy. Ele esperava por você com ansiedade a noite passada. Você é muito esperto, Jimmy. Strange não sabia se ela queria dizer que Jimmy era esperto por dizer se ou por ter
entendido que o encontro da noite anterior não fora por acaso. Ela suspirou. Você é um rapaz inteligente. Eu desafio. Qual é a palavra? Evict, disse Jimmy triunfante. Acertou. Você me cansa com sua habilidade nesse jogo. Sempre ganha de mim. Para o pai. Eu é que sou tido como a esperta da família. Você está cansada, Jimmy, disse Jimmy, tampando o ouvido de bronzeador. Quer jogar mais um pouco? Agora não, o sol está me torturando. Vou estar torrada quando meu cavaleiro vier me reivindicar. Vou dar algumas voltas na piscina, falou Jimmy, levantando-se. Como o pai era tão magro e alto que suas costelas chegavam a aparecer, e seu nariz grande e impetuoso projetavam-se sob as mesmas sobrancelhas escuras e espessas. Strange fez uma comparação com desprazer entre seu filho e os rapazes que estivera observando na quadra de tênis. Enquanto eles eram magros e musculosos, Jimmy era completamente magricela, dando a impressão de que não aguentariam um único set nas quadras. Jimmy declarava que todos os tipos de exercício eram penosos e abreviavam a vida. Quando foi provocado por Caroline quanto aos seus hábitos sedentários, citou a zombaria de Kipling sobre a cavaleiros atletas da Grã-Bretanha, idiotas usando calças de flanela, jogando criquete, imbecis enlameados diante de alvos. Pelo menos não havia perigo, pensou Strange, de que Allen tentasse enviar Jimmy para uma faculdade fora com uma bolsa de atletismo. Jimmy mergulhou na piscina com um grande estardalhaço, nadando todo feliz em largas braçadas que Strange teria dificuldade de descrever. Quem é o cavaleiro, como você o chama, que vem apanhá-la para almoçar? Perguntou Strange. Você não o conhece. É aquele de quem me falou. O da ilha grega? Leonor hesitou um instante. Ele mesmo, confirmou ela. Ele achou que seria uma boa ideia nos encontrarmos em campo neutro. Não precisa vê-lo se não quiser. É claro que quero, disse Strange. Ele é apresentável, caso esteja preocupado, esclareceu ela. Eu não estava preocupado com isso, meu bom e velho papai. Acha que é delicado sair assim sem falar com o Sr. Asen? Afinal, você ainda não ouviu aqui e passou a noite em sua casa. Não é culpa minha se ele não jantou conosco ontem à noite, disse Leonor. Parecia defender-se. Além do mais, ele está pagando sua dívida para com Caroline. Você e mamãe e tenho certeza de que para ele é o suficiente. Dívida, pensou Estranho, um modo desagradável de colocar o fato. Você estará de volta para o jantar. Se você fizer questão da minha presença, faço questão, Eleonor suspirou. Estarei de volta para o jantar, Eleonor disse Strange, desejando que ela se sentasse e suspendesse o sutiã. Gostaria de lhe fazer uma pergunta. Do que se trata? Parecia desconfiada. É sobre Caroline. Você acha que ela está amadurecida o suficiente para ir para uma faculdade fora? Eu fui com a idade dela, respondeu Leonor, mas pensei que ela fosse para a estadual, não é afastada. Fica exatamente na parte alta da cidade.
E se mudarmos de ideia? Como você e a mamãe vão fazer quanto as taxas, manutenção e tudo mais? Arrumar mais trabalho? Acho que não na sua idade. E se chegarmos à conclusão de que podemos... Como, de alguma forma, temia que a Leonor zombasse diante da ideia de Caroline conseguir uma bolsa de esportes. Finalmente, Leonor amarrou as alças do sutiã nas costas e sentou-se. Se quer saber a verdade, acho que é melhor Caroline ficar em casa. Ela não é tão amadurecida quanto eu era na sua idade. Em absoluto, por exemplo, nunca se vêem rapazes em casa ou chamando-a pelo telefone. Já reparou nisso? Não mesmo, Strange tinha de admitir. Quando eu era da idade dela, o telefone tocava à noite e dia. Isso é exato. Ela se acha feia. Acha que não atrai os rapazes. É por isso que gosta de vencê-los numa quadra de tênis. Eu, pelo menos, confundo os homens com a minha inteligência. Rio, complacente. É mais digno e mais duradouro. Feia, Strange estava chocado. Caroline, pai, disse Leonor, acho que quando eu for mãe serei cega também. Mas ela não é feia, agora mesmo. O Sr. Asen não poupou elogios para me dizer como ele a acha adorável. Elogio geriátrico, declarou Leonor. Não vale um aperto numa jovem de 18 anos no cinema. E se eu lhe disser que acho que ela é bem, se não exatamente uma beleza, uma jovem muito bonita, amor paternal geriátrico, disse Leonor secamente. Você me perguntou o que ele achava da minha irmã. Agora quer que eu lhe agrade ou que lhe diga o que penso? É uma pergunta com muitos subentendidos, protestou Strange. Com subentendido ou não, o que você prefere? Só há uma resposta para isso, disse Strange, tentando parecer digno. Ela se acha feia por causa do nariz, só isso. As crianças faziam troça desde que ela estava no primeiro ano. Tem o nariz igual ao seu. Está bom em você, está bom para Jimmy, principalmente quando crescer. Mas para ela, com o nariz igual ao da mãe e como o meu na família, vamos reconhecer, ser condenada à maldição dos Stranges. Compreenda-me, papai. Ela tentou ser mais gentil, vendo a expressão magoada no rosto do pai. Não estou dizendo que ela esteja certa por se sentir do jeito que se sente ou que não seja uma garotinha maravilhosa. Mas o caso é esse. Se uma jovem sente que não é bonita, está longe vivendo por conta própria, afastada do apoio carinhoso do bom e velho papai e da mamãe e de uma bela cama segura onde possa refugiar-se todas as noites. É muito provável que ela, o diabo, caia nos braços na vida do primeiro rapaz ou homem que disser que ela é bonita. Não importa quais sejam as intenções dele ou se ele é bom ou mal para ela. Pediu-me conselho, mantenha-a em casa com vocês até que ela cresça. Jimmy acabava de sair da piscina, sacudindo a água do copo e tirando a água do ouvido. Não faça perguntas a Jimmy, pediu a Leonor. Vai receber mais conselhos.
Qualquer dia, Leonor disse Strange, vou perguntar o que você acha que devo fazer com a minha vida. Fique como está. Levantou-se e deu-lhe um beijo no rosto. Eu não suportaria se você mudasse. Strange encontrava-se sozinho no terraço. Leonor subira para se vestir para o almoço e Jimmy perambulava pela praia. Strange estava contente por Leslie não ter descido, quando ele ficava preocupado, como agora, invariavelmente, ela percebia e o obrigava a falar. E neste caso, sua bem-aventurada e preguiçosa manhã se estragaria. Um membro da família atormentado pelos problemas da vida no século XX. Era bastante por esse dia. Strange estava pensando em subir e vestir o calção para tomar um banho na piscina. No momento não havia ninguém por perto para perceber a pobreza das suas pernas e a semelhança da sua estrutura esquálida com a de Jimmy. Estava a ponto de levantar-se quando o Sr. Catley apareceu. Sr. Strange, disse ele, está aqui um cavalheiro procurando pela senhorita Leonor. Diga-lhe para vir até aqui, por favor, pediu Strange. Quando o rapaz se aproximou do terraço, Strange ergueu-se para cumprimentá-lo. Sou o pai de Leonor. Apresentou-se e deram-se as mãos. Ela estará aqui em um minuto, está se arrumando. O rapaz assentiu com a cabeça. Sou Giuseppe Gianelli, disse ele embaraçosamente, melodioso. Ele riu. Meus amigos me chamam de Joey. Strange imaginou que deveria ter 28 ou 29 anos. Tinha uma voz profunda e suave e era extraordinariamente bonito, com grandes olhos verdes escuros, que pareciam ter reflexos dourados, um rosto moreno e farto, cabelo encaracolado, era tão alto quanto Strange. Estava de calças brancas, sandálias e uma camisa azul de malha que deixava aparecer braços fortes e bronzeados, e ficava bem esticado nos ombros largos, e mais folgada na cintura. Strange estava agradecido por não ter sido apanhado em trajes de banho. Um belo lugarzinho que eles têm aqui, comentou Gianelli. Quando, olhando ao redor, alguém teve ancestrais inteligentes. Meu filho disse, isto é um bocado de arquitetura. Quando a viu ontem à noite, Gianelli deu uma risadinha, cujo som suave e macio acompanhou sua voz baixa e indistinta. Bom e velho Jimmy, disse ele, divertindo-se um bocado a noite passada. O que ele fez? Perguntou Strange. Embebedou-se. Oh, não, nada disso. Gianelli sorriu. Seu rosto quase esculturalmente masculino nas linhas audaciosas da testa, do nariz e do queixo. De repente, surpreendentemente se suavizou, se tivesse embebedado, é claro, eu não diria nada sobre o assunto ao seu pai. Apenas bebeu uma ou duas cervejas e deu um concerto. Concerto de que Strange persuadira Jimmy a não levar sua guitarra elétrica no fim de semana, procurando convencê-lo de que havia limites mesmo para a hospitalidade de um milionário. Uma garota tinha um violão, explicou Gianelli. Ela tocou uma ou duas músicas, sabe, dessas fúnebres, porque eu estou vivo.
o que o mundo significa para mim, com uma melodia medíocre. Quando ela terminou, Leonor perguntou se ela emprestaria o violão para Jimmy e ele se esbaldou junto com o pianista. Ele toca de fato, Sr. Strange. Ainda não aprendi muito sobre música nova para apreciá-lo totalmente. O senhor deveria ter estado lá a noite passada, continuou Gianelli. Ele deve ter tocado por mais de 1 hora, Leonor. Não lhe disse? Tínhamos outras coisas para tratar esta manhã, respondeu Strange. E sabia que estava dando a impressão de ser antiquado. Jimmy continuava dizendo que procura um novo som. E estou contando que quando descobrir virá dar-me as boas novas. Não sei o que ele descobriu ontem à noite, disse Gianelli, mas descobriu alguma coisa. No futuro, talvez eu deva acompanhar meus filhos quando saírem à noite. Não seria nada mal, disse Gianelli. Amavelmente, importa se me sentar? Desculpe-me, em absoluto, ambos se sentaram. Eleonor disse que levaria só 1 minuto, informou Strange. Mas sabe o que significa 1 minuto para uma mulher quando está se arrumando para sair? Eleonor é ótima em questões de horários, comentou Gianelli. 5 minutos aqui e ali. Não tenho do que me queixar. Fala como se ela lhe pertencesse, pensou Strange, ressentido. Procurava ser cuidadoso para não demonstrar ressentimento. Se ela estava sendo pontual com Giuseppe Gianelli, não estava se comportando da maneira usual. Era famosa na família por seus atrasos. Está ameaçado de ter surpresas mais tarde, rapaz, pensou Strange, com maldade. Se houver mais tarde. Eleonor nem falou a meu respeito? Perguntou Gianelli, fixando seus olhos verdes escuros em Strange, com uma impressão franca e pura. De homem para homem, este rapaz é vivido, pensou Strange. Quero dizer alguma coisa que valesse a pena. Ela disse que você escreve poesia, respondeu Strange. Depois me disse para não ficar consternado que a poesia era muito pobre, mas seu emprego era estável. Gianelli deu uma risadinha. Era difícil para Strange não ficar entusiasmado com aquele som suave e agradável. Ela é incrível, não é? Incrível, concordou Strange. Não declarou nenhuma de suas poesias para mim. Hoje é seu dia de sorte, Sr. Strange, disse Gianelli. Nem me disse qual era o seu trabalho, meu bom Deus, pensou Strange. Estou parecendo um pai antiquado indagando sobre as qualificações de um pretendente à mão de sua filha. Ela conhece um grande número de rapazes e todos parecem ter ocupações especiais. A minha não é tão peculiar. Janelle suspirou. Gostaria que fosse. Trabalho para o meu pai. Ele é empreiteiro de construção, lido com cimento, tijolos, leis trabalhistas, caminhões. Considero uma aberração temporária da minha parte. Nem meu pai tem grande consideração pela minha poesia. Ele acha que sofri influências dos grupos comunistas na Arton School of Economics. Riu menosprezando o pai. A geração intermediária, pensou Strange, o pai em mangas de camisa, o filhinho de calças brancas em Appleton,
Gianelli, empreiteiro estranho que era um leitor de jornais e frequentador assíduo de cinema, tendo visto o poderoso chefão, imaginou uma ligação com a máfia Cosa Nostra. No filme, o filho também era formado por uma faculdade. Envergonhado com o próprio pensamento, mudou de assunto. Eleonor me disse que estão pensando em ir a uma ilha grega nas férias dela de verão. Olhou com atenção para Gianelli para ver se haveria alguma reação. Não houve nenhum. Espete-sai, disse Gianelli com naturalidade. Tenho amigos lá que têm uma casa na praia. Fica na atraente vizinhança da primitiva ilha de Onassis. Deserta agora, a ideia surgiu altas horas da noite, como surgem ideias desse tipo. A ideia de passar 3 semanas numa ilha com uma mulher que não era sua esposa na atraente vizinhança de um magnata armador grego jamais passará pela cabeça de Strand em qualquer hora do dia ou da noite, mas ele achou que não havia necessidade de contar isso a Gianelli. A propósito, indagou onde conheceu Leonor. Oh, foi numa daquelas noites no Bodhisalon, respondeu Gianelli tranquilamente. No verão passado, estamos no bar e começamos a conversar. Estávamos no bar e começamos a conversar. Começaram a conversar, pensou Strange, recordando-se do cuidado que tivera para descobrir o endereço e número do telefone de Leslie, de como esperara um ano antes de ousar telefonar e de como suara diante dos olhares do pai e da mãe dela quando finalmente aparecera na sala de estar de sua casa para levá-la ao teatro e a jantar. Começaram a conversar depois uma ilha no mar Egeu e depois o que aquela era uma geração, pensou ele, que não se afligia com coisa alguma. Em princípio, aprovava, mas não estava certo do que sentia, sentado ali ao sol, esperando que o rapaz levasse sua filha para um almoço literário e depois aonde descobrimos que temos afinidades. Como, por exemplo, perguntou Strand, não bebemos? Gianelli deu um largo sorriso. Alice e Steven, o que gostamos e o que odiamos de Nova York. Isso deve ter mantido a conversa por um tempo, comentou Strand secamente, até às 3 horas da manhã. Afora a poesia, o que gostaria de fazer? Quer saber mesmo? Gianelli olhou sério. Naturalmente, fui redator de um jornal em Brownie, isto é, na cidade onde fica a faculdade em que me formei. Gostei daquilo, talvez fosse porque gostava de ver meu nome no jornal. Vaidade, mas acho que era mais do que isso. Tive a esperança de que meu pai financiasse um jornal numa pequena cidade, em um lugar onde vivera numa casa com jardins em volta, onde seria meu próprio patrão, fazendo pequenas cruzadas e tudo o mais, colocando os patifes na cadeia, preservando a honestidade dos sindicatos, desfazendo negociatas, elegendo um senador decente, promovendo campanhas para reestruturar as normas de zoneamento e dos conselhos das bibliotecas, evitando casos como Vietnã ou Watergate. Pequenas coisas assim, sonhos românticos idealistas de um rico rapaz americano. Meu nome
gravado na história com as minhas modestas habilidades. Meu pai disse: seja Dom Quixote com seu próprio dinheiro. Fim da entrevista. Como a nova geração era propensa a conversar sobre eles mesmos, pensou Strange, mas isso era admirável a seu modo. Falou com a Leonor sobre isso. Tudo o que ela pensa. Negativo, disse Gianelli. Se quiser, vai fazer isso sozinha, querido. Ela está galgando a escada para uma posição de poder sobre os corpos prostrados dos graduados pela Harvard School of Business. E a ideia de usar uma viseira verde e editar um artigo sobre a formatura do ginásio numa pequena cidade do interior não tem atrativos para ela. Também acho que sou um tolo. Não necessariamente a ideia de Gianelli era mais do que atraente para Strange, mas era preciso considerar também as sombrias estatísticas sobre falência de pequenas empresas, assim como fechamentos de frágeis jornais independentes que ocorriam anualmente na América. Mas não vai ter muito tempo para a Grécia. Há melhores coisas do que a Grécia. Bem, agora conhece o que há de pior em mim. Deu um largo sorriso. Outra vez, devo retirar-me e dizer a Leonor que me expulsou de casa. Fique onde está. Strange levantou-se. Vou ver o que aconteceu com ela. Mas quando se dirigiu-se para a casa, encontrou a Leonor vindo para o terraço com um ar animado e altivo, o nariz curto e reto, empinado e um lenço colorido ao redor da cabeça. Oi, Joey, cumprimentou ela. Chegou cedo. Na hora marcada, disse Gianelli, erguendo-se. Não se preocupe, sacia a curiosidade de seu pai sobre meus defeitos e virtudes. Pronta? Pronta? Pronta, como sempre. Não parece pronta? Não parece pronta. Está gloriosa, exclamou Gianelli. Tenho de me contentar com isso, disse Leonor. Até mais tarde, papai. Mais tarde quando? Perguntou Strange. Só mais tarde. Sorriu para ele e pegou no braço de Gianelli. Saíram juntos. Strange tinha de admitir. Pareciam gloriosos. Sendo pai, tinha seus altos e baixos. Depois que se foram, Leslie veio para o terraço vestida para o almoço, com uma saia longa de algodão, os cabelos puxados para cima, num jeito que sempre dava a Strange uma sensação entre adoração e angústia. Como estou? Perguntou Leslie em dúvida. Gloriosa, respondeu ele. Strange não gostou do almoço, embora houvesse lagosta fria, patê, vinho gelado, salada de abacate, tudo perfeito, sobre o aparador arrumado no terraço, agora coberto de sombra pelo imenso toldo. Calmo e os dois professores do South Pearson College e suas respostas eram amáveis, de inteligência razoável, mantendo-se olhando para Caroline, ou mais precisamente para o seu nariz, certamente que não era deformado, pensou furioso com Eleonor, por ter feito tal confusão a respeito. Em outra época teria até sido considerado belo numa mulher, mas não pode deixar de notar que, enquanto os três jovens tenistas e duas outras moças convidadas almoçavam juntos numa conversa animada e cheia de risos, Caroline preferira comer afastado ao lado da mãe e da esposa do professor de história. Maldição, pensou ele, Leonor estava certa, geriátrico amor paternal, gostaria de
chegar até junto de Caroline, tomá-la em seus braços, dizer: minha querida, você é bonita, e chorar em seus cabelos loiros e macios. Em vez disso, voltou-se para o professor de história ao seu lado e disse: desculpe-me, o senhor o que disse? O professor, que se parecia um pouco com Stein, e sabia disso, deixando o cabelo crescer um pouco à moda do cientista, olhou para ele por um instante de um modo esquisito. Eu lhe perguntava como trata a questão do Vietnã em suas turmas no sistema de escola público. Quero dizer, não ensinamos história moderna. O Vietnã não é tão moderno assim, declarou o professor, pois nosso problema remonta à Segunda Guerra Mundial. A história é um drama sutil. Afinal, os rapazes saíram dos nossos muros para ingressarem diretamente nas Forças Armadas. Tivemos crises de consciência que quase dividiram nosso departamento em dois. Strand decidiu que o homem não podia ser levado a sério. Não foi incluído em nosso currículo, disse Strand, sabendo que estava sendo rude e que isso não era causado por algo que o homem havia dito, mas pelas conversas com Asen e Leonor nessa manhã e por ver Carolina almoçar ao lado da mãe. Seu departamento não fora dividido, nem ele se sentira assim. Deplorará a guerra, escrevera o seu senador, assinara petições arriscando o próprio emprego. Havia dito à mesa do jantar com Jimmy presente que aprovava a rapazes que tinham fugido para a Suécia ou que se tinham inscrito como opositores de consciência, mas não poderia dizer isso enquanto comia lagosta fria e patê de foie gras, naquela atmosfera ensolarada de piquenique à beira-mar. Felizmente, naquele momento, interrompendo uma conversa mais extensa com Einstein, Asen se aproximou. Desculpe-me, Sr. Strand, disse ele. Posso falar com o senhor por um momento? Naturalmente, respondeu Strand, levantando-se. Seguiu Asen, que entrou na casa. Desculpe-me incomodá-lo, falou Asen em voz baixa na sala de estar vazia, mas tenho de ir até a cidade agora. Aquele telefonema durante o café esta manhã. Vou dar uma fugida, não quero interromper a festa com uma série de despedidas e explicações. Compreende, não? Certamente. Peço desculpa por mim e a sua esposa, apesar de termos passado tão pouco tempo juntos esse fim de semana. Gostei que todos estivessem aqui. Todos vocês, repetiu ele enfaticamente. Da próxima vez cortarei os fios do telefone. Está sendo um fim de semana memorável, disse Strand. Se Jimmy estivesse ali e soubesse o que tinha acontecido na noite anterior e tivesse escutado as conversas da manhã, teria dito: pode dizer isso outra vez, irmão. Vai telefonar-me durante a semana, não vai? Perguntou Asen, enquanto apertavam-se as mãos. Conroy, o cocheiro paciente, estava no hall, vestindo um terno escuro. Ele e Asen saíram apressadamente em direção do Mercedes para a porta.